Me chamo Lawander e na aula de hoje a gente trazer o erro CH05 na LG Dual Inverter. CH05 LG Dual Inverter. E aí, já pegou esse defeito? Já se deparou alguma vez com esse tipo de defeito? Pois fique aqui na aula de hoje que eu vou te mostrar um caminho, um reparo extremamente simples. Qualquer pessoa é capaz de executar esse reparo, mas nem todo mundo é capaz de identificar esse defeito. Para que você não perca gratuitamente, se inscreva aqui no canal e ative a notificação, e quando sair a aula, o YouTube vai te notificar. Bora na bancada. Ó, essa é a placa, tá? LG Dual Inverter. Ela é menorzinha, né? Que não é a placa que a gente reparou, a placa que a gente reparou já foi pro cliente. Inclusive essa placa aqui estourou aqui, carbonizou, queimou o microcontrolador, mas eu trouxe ela para falar do circuito em análise. Quando eu falei que tem um regulador e tem uma alimentação, tem aqui o regulador, ó, tá? Tem aqui o regulador de tensão e daqui os capacitores do secundário, transformador, chaveador do primário, que é o capacitor de potência. Então aqui tem um chaveador do primário. Esse chaveador tem um circuito de feedback para ele. Tem um circuito que volta para ele aqui e manda informação, que ele vai chavear a tensão nesse transformador e vai gerar as tensões de secundário. Aqui tem o circuito da fonte, certo? Então eu tenho transformador, secundário aqui, eu tenho o regulador de 7805, que é o reguladorzinho, ó, 7805, Kia 7805, que ele, ó, tá? Ele regula 5 volts na saída dele. Quando a gente for, aí eu vou virar aqui a placa, ó, e fui medir aqui, ó, nos capacitores, tensão contínua nos capacitores aqui, ó. Quando eu medir aqui a tensão contínua nos capacitores, a entrada oscilava e a saída oscilava. Aqui tem, ó, escrito, ó, O e I. I é input, O é output. E o meu é GND. Tá? Então, a serigrafia nos ajuda nesse sentido. Medir que a tensão oscilava. Oscilava nesse capacitor também, que é o capacitor de saída. Oscilava nesse capacitor aqui, que é o capacitor de entrada. Estava oscilando aqui. Certo? Tensão de 5 volts. Oscilar, a tensão de 5 volts, ela que vai para o microcontrolador. Ela que vem para o micro aqui, ó. Tensão de 5 volts, oscilar, ela vai... Aqui tem um LED, ó. Certo? Esse LED não estava acendendo. Não estava acendendo. Então, só acende quando tem 15 e 5 volts. Aí o LED processa, tá? No caso aqui não estava processando. Por que não estava processando? Porque estava oscilando essa tensão aqui. Beleza, ó. Detalhe. Aqui eu tenho o transformador, visto de baixo, tá? Ó. Aqui o transformador, né? Se eu virar aqui, ele tá aqui, ó, essas duas marcações pretas. É o transformador, tá? Aqui é o primário dele, ó. Aqui é o secundário. E aqui é um feedback. Esse feedback ele é gerado independente do secundário, tá? E aí eu tenho um feedback aqui que me gera um feedback para o chaveador. Aqui tem o 6 chaveador, deixa eu virar aqui, ó. 6 chaveador. Então eu tenho aqui o 6 chaveador. Se liga só. Fui analisar o circuito de feedback. Lembra que quando a gente fala que a tensão no secundário está oscilando, está ruim, tá por algum motivo estranho, está oscilando, não está tendo, está baixa, está alta, vai analisar o circuito de feedback. Esse aqui é o circuito de feedback dessa placa, ó. Esse aqui é o circuitinho de feedback. Esse circuitinho aqui, ó. Fomos analisar ele aqui e verificamos aqui, ó. Tá vendo esse resistor aqui pra cá, ó? Eu tenho uma trilha entre eles, ó. Essa trilha aqui, ela abriu. Se liga só, ó. Eu vou botar continuidade aqui, ó. Um resistor pro outro. Continuidade. E vai bipar, certo? Vai bipar de um resistor para o outro. Quando a gente botou aqui, tava dando nada, tava aberto. Aí nós refizemos aqui e pasmem, ao refazer, a tensão estabilizou, o LED ligou, microprocessor, o erro de comunicação sumiu, certo? Lawander, como assim uma trilha? Exatamente, uma trilha. A questão é saber qual é a trilha. Ao analisar, entender que o secundário estava com oscilação de tensão, caindo a tensão. Isso é um comportamento errado. Eu tenho batido muito nessa tecla com alguns dos meus alunos ao ensiná-los, né? Ou na nossa turma presencial também. Falando que se você não sabe como funciona, como é que você vai consertar? Então primeiro eu te explico como é que deve funcionar. Porque essa tensão oscilando aqui, ela é estranha. Se ela é estranha é porque eu sei como ela é correta. Ela correta tem que ter 5 volts na saída. Se os 5 volts da saída está oscilando, como é que tu sabe que é 5 volts, Ana? Porque é um regulador de 5 volts. Tem que sair 5 volts dele. Tem que sair 5 volts dele. E ele está oscilando, está caindo a tensão. Então eu tenho informação errada aqui dele. Tem um comportamento errado nele. Aí eu vou analisar o que poderia derrubar essa tensão dele aqui. O que poderia derrubar essa tensão?
Na verdade, o que poderia derrubar essa tensão deve estar antes dele. E pode ser o circuito de feedback. Analisar o circuito que vem antes dele e tal. E ao analisar o circuito de feedback, que é esse circuito que gera o feedback do secundário para o chaveador, para que ele mantenha a tensão ou não, estava com a trilha aberta aqui. E essa trilha aberta estava interferindo, né, no circuito de feedback, obviamente. E se interfere no circuito de feedback, interfere no chaveamento do primário, que por sua vez interfere no secundário. Então é um sistema fechado aqui, ó. Eu aciono o primário, o chaveador aciona o primário, gera o secundário ao gerar o secundário, gera um feedback para o chaveador. Então o chaveador ele aciona, gera tensão e lê se tem tensão. Aciona, gera tensão e lê se tem tensão. Ao refazer essa trilha aqui, fizemos a trilha. Como é que refaz a trilha lá? Raspa aqui, pega um fiozinho, conecta daqui para cá, depois passa verniz, deixa isoladinho. Ao refazer essa trilha, a máquina voltou a funcionar 100%. CH05, erro de comunicação, mas o defeito não estava no circuito da comunicação. Tá? O circuito da comunicação dessa placa é esse daqui, ó. Tá vendo esses dois óptos aqui? Esses dois óptos, eles fazem parte aqui, ó, esses dois aqui, ó, fazem parte do circuito da comunicação, tá? Eles fazem parte do circuito da comunicação. Se for, perceba, o defeito estava aqui, ó. A análise estava aqui do comportamento. E se eu acho que erro de comunicação é só no circuito da comunicação, sei que muita gente nem conhece esse circuito, tá? Mas ele é norteado pelos optoacopladores, parte deles, né? Não é só os optos, mas tem vários outros circuitos para cá. Mas se você que eu não mexi nesse circuito, mexi só no circuito do feedback e medi aqui o circuito secundário. Então, ó, comunicação está aqui separado. Ah, a tensão está ok, tudo ok direitinho, tu vai para onde? Vou para o circuito da comunicação, é claro. Mas sempre tem um passo a passo, sempre tem a sequência. Então a gente vai primeiro KPP, depois a alimentação do condensador, depois a alimentação do condensador AC, né? Depois a alimentação DC do condensador, para depois analisar o circuito da comunicação. Pegaram a visão aí desse reparo? Então é isso, foi trocado, foi refeita essa trilha, se gasta um pedacinho de fio para refazer a trilha e a máquina voltou a funcionar. Cobrou quanto, né? A gente cobra algo em torno de R$400 um reparo desse aqui, tá? Aqui em Fortaleza, para técnicos, né? Algo em torno de R$400, reparado, e foi gasto o quê? Um pedacinho de fio e tempo de análise, né? A gente não vende o reparo em si, então a gente não está precificando aqui o valor que custeou o reparo, a gente vende a solução do problema do cliente. O que eu acho absurdo nesse mercado é o cara perder uma máquina, parar a máquina de funcionar por causa de uma trilhazinha bem pequenininha. Isso que é absurdo, mas é isso que o senso comum pede, é isso que os fabricantes querem que você faça com a sua máquina ou com a máquina do seu cliente. É isso que muitos instaladores fazem condenando as máquinas dos clientes, porque não sabem como consertar as placas. Perceba esse reparo, uma trilha que a gente refez resolveu o erro de comunicação. O cliente voltou com a máquina dele funcionando 100%, garantia e tudo bem direitinho. Esse circuito causou o erro de CH05, mas não era o circuito da comunicação. E CH05 tem a ver com o circuito de comunicação. Ah, mas então a máquina errou o código de erro? Não, o código de erro CH05 está correto, porque não tem de fato comunicação. Porque não tem tensão suficiente para energizar o microcontrolador. Então, por não ter tensão suficiente, por não ter tensão suficiente para energizar o microcontrolador não conseguiu comunicar. O evaporador não tem o erro de não ter tensão no condensador, tem o erro de falta de comunicação. Ele acusa o erro de falta de comunicação porque de fato estava com falta de comunicação. Ó, se você já pegou esse tipo de defeito, deixa aqui nos comentários tua experiência com o erro CH05 na LG. Tá? Agora você já sabe um caminho para você seguir, tem noção de vários passo a passo para você analisar quando o erro foi erro de comunicação. Tá? Então deixa aqui nos comentários o que, é que você achou dessa aula e se você já pegou com a sua experiência com o erro CH05. Tá? E se você aprendeu algo massa nessa aula, deixa o joinha, deixa o like aí, que de certa forma tu me disse que essa aula foi interessante para ti. E se tu gostou tanto assim, vir para algum colega teu, pega a setinha aqui e vem aqueles grupos de WhatsApp de refrigerista que você participa. Vamos simplificar, me ajuda também a simplificar a eletrônica, a compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas. Para seguir assistindo as minhas aulas, basta apertar algum desses vídeos que estão aparecendo aqui nessa tela. Fique com Deus, um abraço. Valeu!